Seu nome? Michele. Levi, bispo. Quem vai falar? Você, Michele? Ele. Qual a experiência que você teve aqui? Então, bispo, eu cheguei com o meu casamento todo bagunçado. Porque, na verdade, eu já vim casado, só que a minha esposa, ela saiu de casa não porque me amava, saiu porque ela queria fugir da situação que ela vivia dentro da casa dela. Só que nesse meio termo, eu não entendi que eu tinha casado, porque eu tinha minha vida de solteiro. Eu queria levar aquela vida. Eu queria ter minha esposa, ela cuidava da minha filha, mas eu queria ir para os bar, o samba. Eu nunca fui de beber, de droga, não. Mas eu gostava de samba. Eu gostava de estar no meio das pessoas, porque minha família me ensinou aquilo. Então foi aonde que acarretou muitas brigas. Mas você sabia que ele era assim? Na verdade, já sabia, que ele gostava de samba, gostava de sair. Mas pela situação que eu estava vivendo dentro de casa, eu casei com ele, já gostando, não amava. E aí a gente viveu toda essa luta, né? Mas sabendo que ele era assim, você começou a ficar contra ele? Não, na verdade a gente vivia dentro de casa, ele vivia mais na rua, né, no samba, e chegava, era brigas, discussões, mas a gente foi levando a vida assim. Pensaram em separação? Bispo, teve momentos que eu arrumei uma nova profissão, né? Eu trabalhava de vigilante, e nessa profissão eu comecei a me envolver com outras mulheres. Sei que é difícil falar, mas cheguei a envolver com outras mulheres, e teve um período que a moça que eu estava me envolvendo, ela estava querendo arrumar casa para a gente se mudar, sem eu nem saber. Foi no dia que ela pegou e falou comigo que queria, que eu largasse a minha esposa para poder ter uma vida com ela. Aí eu peguei e falei, não, tá errado. Vocês brigavam muito? Muito, muito. Qual foi o pior momento da vida do casal? O pior momento eu creio que foi esse momento, quando eu vi que eu estava a ponto de sair de casa. Porque eu já estava vivendo com ela como amigo dentro de casa, não tinha mais aquela intimidade de marido e mulher. A gente vivia, às vezes nem conversava dentro de casa. Vivia uma vida de amigo dentro de casa. Quem buscou ajuda na terapia? Eu. Você conheceu por um convite, um programa? Não, senhor, porque eu, quando era mais novo, a minha mãe sempre frequentou a igreja. Então, eu mais novo, eu também frequentava. Só que eu me afastei. Só que quando chegou nesse momento, eu fui levar ela no trabalho e passava pela igreja. Aí eu deixei ela lá e olhei para a igreja e falei, não, eu tenho que voltar. Aqui é o meu socorro. E eu fiz uma oração. Antes disso, no domingo, eu fiz uma oração. Eu pedi para Deus, Deus me ajuda, eu não quero fazer isso. Eu sei que eu estou errado. Houve uma resistência da sua parte? No começo eu não queria ir, porque minha mãe já era também da igreja, aí eu não queria ir. Ele começou a ir, aí logo eu falei, eu vou também, né? Para tentar mudar a nossa situação. E aí a gente começou na terapia, dia de domingo. A maioria dos dias a gente ia, mas a gente focou mais na terapia do amor mesmo. E aí Deus foi mudando. Como é que está hoje? Sim, senhor. Graças a Deus, hoje, bispo, eu posso falar que hoje eu tenho um casamento, hoje eu tenho uma esposa, hoje eu tenho meus filhos. Hoje eu posso dizer que eu sou um bom pai, eu sou um bom marido. Mas por tudo que eu venho fazendo, tudo que Deus está me ensinando, tudo que eu estou aprendendo cada dia. A coisa mais importante que você aprendeu aqui? O respeito, né, que tem que ter com um parceiro, que dependente das coisas que ele fez, eu tinha que ter respeito, eu tinha que entender, né, que a gente estava numa situação nova ali. Mas aí eu fui aprendendo na terapia do amor mesmo. E você? Então, bispo, eu aprendi bastante. Aprendi não somente a respeitar minha esposa, mas a respeitar também minha mãe, respeitar o meu pai, respeitar a minha família. E poder fazer o quê? Trocar o espírito, né? Trocar a mente. Porque, querendo ou não, a minha mente era uma mente perturbada, uma mente do mundo, que eu vivia no mundo. Eu entendi que eu tinha que trocar essa mente. Estão abençoados hoje? Graças a Deus, bispo. Abençoado. Parabéns, o casal, tá? Deus abençoe mais e mais. Acompanhe 10 razões para fazer a terapia do amor. 10.
Se curar das feridas de relacionamentos passados. 9. Aprender o amor inteligente. 8. Se preparar antes de namorar. 7. Se tornar um marido ou esposa melhor. 6. Restaurar um casamento em crise. 5. Aprender a se valorizar. 4. Reconquistar um amor perdido. 3. Desbancar os mitos de relacionamentos. 2. Saber escolher alguém compatível. 1. Blindar seu relacionamento. Terapia do Amor, toda quinta-feira, às 8 da noite, em Finsbury Park, 232 Seven Sisters Road, N4 3NX, ou em algumas das igrejas Universal espalhadas pelo país. Olá, bom dia. E eu quero aproveitar o início desse programa, porque talvez você perguntou, o que é isso? Eu mostrei para você um resultado e eu te dei 10 razões para você não continuar do jeito que você está, não ver a sua vida sentimental, sua vida conjugal, do jeito que tem sido apresentado a você, seja a sua realidade não muito feliz, ou seja a influência ao redor, seja por pessoas que você ouve, programas de TV, internet, porque hoje em dia tudo que a gente ouve, tudo que a gente vê pode nos gerar uma tendência, pode alimentar em nós uma inclinação baseada naquilo. Por isso que nada melhor do que a palavra de Deus para te dar essa inclinação, ou melhor, essa direção. As razões que você acabou de assistir, e não são poucas, são 10, elas têm sido a base pela qual muitas pessoas têm chegado até a palestra do amor inteligente, que acontece todas as quintas-feiras no nosso centro de ajuda. E você pode saber mais aonde participar dessa palestra nesse endereço que aparece no rodapé do seu vídeo, universal.org/localizar. Eu tenho certeza que você que me assiste agora, e talvez uma dessas razões, ou quem sabe mais de uma delas, falou com você. Talvez você assistiu o testemunho e você se viu naquela pessoa, ou até melhor, você vai ficar com a história logo após a oração e você vai entender que aquilo que você considera impossível, porque você já tentou com pessoas, você já tentou com tratamentos, você já buscou aconselhamentos. Talvez a razão de você hoje ser uma pessoa mais fechada, isolada, uma pessoa que talvez abraçou aquela ideia melhor estar só do que mal acompanhado, vem das experiências que você encontrou na vida. Mas eu gostaria de ler com você um versículo, como nós falamos no início, para que você pare e pense se vale a pena ou não o que nós temos falado para você. Veja o que aparece agora na sua tela. Buscai ao Senhor e a sua força. Buscai a sua face continuamente. E eu pergunto a você, em quem você tem buscado ajuda? No que você tem buscado ajuda? Porque quando você busca a Deus, então você recebe força para continuar buscando. E talvez o que fez você desistir foi justamente o fato de você buscar uma saída. E quanto mais você buscava, menos você encontrava. Ou talvez algo era tirado de você. E com Deus, meu amigo, eu tenho certeza que você vai receber o que você precisa para esse novo começo. Vamos orar. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar.
porque Ele é Deus. Meu Deus, em nome de Jesus, talvez essa pessoa faz dessa oração a primeira escolha dela em te buscar. Talvez ela não tenha motivo para orar. Talvez essa pessoa, meu Pai, ela nem entende direito o que é fé. Fé para ela é ter sorte. Mas agora, meu Pai, através dessa oração, o Senhor ajuda ela, para que ela tenha forças, para que esse homem, essa mulher, esse jovem, esse senhor mais maduro, essa senhora, que talvez já passou por tanto, meu Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, assim como essas histórias que nós temos mostrado, provam o contrário, meu Pai. Porque eram histórias que tinham tudo para terminar o inferno. Mas hoje tem paz, tem vida. Então que essa vida chegue também a essa pessoa. E quando ela beber dessa água, ajuda ela, meu Pai. Em nome de Jesus, beba dessa água. E que pela fé você receba essa força. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meu amigo, você querendo falar conosco, aqui em Londres, se você nos assiste da Inglaterra, 232 Seven Sisters Road, a Catedral dos Milagres, 8 horas da noite, essa palestra do amor inteligente. E eu tenho certeza que essa força vai chegar até você para a sua história terminar como essa, que você vai assistir conosco agora. Que Deus te abençoe. Até lá. Eu tive alguns relacionamentos, eu não me apegava às pessoas, não tinha carinho por elas, até que eu conheci o Cleves. Eu comecei a me relacionar muito cedo. Com 17 anos já tive meu primeiro relacionamento, né? Aos 17 anos. Com 18 anos já fui pai da primeira filha. E esse relacionamento não deu certo. Acabei se separando depois de uns 4, 5 anos. Depois tive outro relacionamento, também não deu certo. A pessoa não era companheirismo junto comigo. E às vezes eu também aprontava as coisas também que não devia. Ficava tendo relações fora, saía muito, então tinha traições. Então eu comecei a achar que dava certo. A gente ter relacionamento fora do casamento, ter uma mulher, ter 12, eu achava normal, e eu comecei a ver que não era isso. Porque eu não parava com pessoa nenhuma. Na verdade eu conheci ele, eu estava doente, ele sabia tratar, ele levava no médico, e aí eu fui me apegando a ele. Eu não tinha nem 3 meses que conhecia ela. Aí já fomos morar junto. No começo era tudo bem, e aí tinha cumplicidade, a gente dificilmente brigava. E ele tinha um carinho, tudo que eu precisava ele estava ali fazendo. Mas aí começou a dar tudo errado, ele se separou de mim também nessa época, ficou uns meses fora. Depois ele veio, voltou, eu aceitei de novo. Ela achava que o nosso relacionamento não era do jeito que tinha que ser. Ela achava que o marido e a esposa ter relações não era ter relações, que falava que era coisa que não existia isso, que era coisa de ser vergonhice. Ela falou, você quer arrumar uma na rua? Então você arruma. Vai arrumar uma na rua, que não sei o quê. Vai que não sei o quê, nós separa, não sei o quê. Então nisso ficou na minha cabeça, eu acabei fazendo o que ela ficava mandando, procurar a mulher na rua. Depois de 5 anos eu fiquei grávida, tive o meu bebê, a gente foi maravilhoso, ele cuidou super bem de mim, do meu resguardo. Aí depois ele começou a viajar e me deixar em casa sozinha. Já ficava naquela, ele vai me trair. Então, realmente, como eu já tinha isso, eu falei, ele vai me trair. Acabou que eu descobri, ele me traiu. Só aí, na época, como a minha família é da Bahia, então todo ano eu viajava pra Bahia, todo ano eu viajo. E foi lá que eu conheci a pessoa que eu fiquei 5 anos envolvido, que eu me envolvi 5 anos. Conversei com ele, daí ele mentiu. Ele falava que era amiga, que era prima, e eu já sabia que não era.
Porque quando eu ligava para ele, ele já tinha mudado muito comigo. Tudo que ele fazia, eu via mudança, ele já não era mais o mesmo, porque ele é carinhoso, ele é amoroso, ele me dava cesta de café da manhã, no aniversário, porque até... Mas aí ele passou a parar de fazer tudo isso. Aí eu falei, ele tá me traindo. Quando a Tatiana descobriu a traição, ela resolveu sair de casa. Ele deixou eu assim desorientada, eu entrei em depressão depois disso. Porque eu não tinha ninguém para contar, e aí eu me vi perdida no mundo assim, eu falei, meu Deus, e agora? Eu não confiava em ninguém, tudo que chegava perto de mim eu achava que ia me fazer mal por ele ter feito aquilo comigo, eu pensava que todo mundo ia ser igual a ele. Homem, eu não confiava jamais. Daí eu me fechei pro amor, não quis nada mais com homem. Eu nunca pensei, na época que ela passava mal, eu nunca pensei em voltar para ela, na verdade, eu nunca pensei. Por quê? Porque eu achava que se eu voltasse, eu ia continuar no erro. Foi aí que veio a pessoa que eu me envolvi. Quando eu viajava na Bahia, foi aí que veio. É uma pessoa que arrumava briga a qualquer motivo, era uma pessoa ignorante, quando bebia tinha confusões dentro de casa. E aí tudo começou a dar errado, e aí começou a desandar as coisas. Só que tudo aconteceu quando eu viajei a última vez para a Bahia, para ver minha família, e ela não foi. E aí, quando eu retornei, eu descobri que ela estava me traindo com a amiga dela. O que veio na minha mente foi isso. Eu colhi o que eu plantei. Eu senti, na verdade, o que Tatiana sentiu. Perdida, conheci uma pessoa, ela começou a falar pra mim que a minha vida tinha jeito, que era só eu frequentar umas palestras, eu fiquei meio perdida. Eu falei, que palestra? Eu falei, não tem mais jeito pra minha vida, já tô toda... Ela falou, tem sim. Aí quando eu fui com ela que eu vi, sim. Aí quando eu cheguei de cara, eu já vi que o meu tratamento com ele era também super frio. Eu não sabia como cuidar de um marido também, não sabia. Eu fazia tudo errado. Mas aí eu fui vendo as palestras, eu fui entendendo que não era nada daquilo que eu fazia também era certo. A primeira mudança que eu vi foi a minha cura, que eu fiquei boa da depressão, eu fiquei curada. Eu não sinto mais medo de ficar, que nem eu saía, ficava assustada. Eu não tinha mais aquilo. A desconfiança melhorou que eu tinha nas pessoas, eu não confiava em ninguém. Ninguém mesmo, nem em família eu confiava mais. E aí eu sozinha em casa, eu já via que eu não precisava de pessoas para me ser feliz, porque eu sempre falava que eu tinha que ter alguém para ser feliz. E isso eu já disse, não preciso de ninguém para ser feliz. Foi aí que tudo aconteceu. Num dia eu fui buscar meu filho, depois de 3 meses estava separado já do relacionamento que eu estava. Aí eu fui visitar meu filho, pegar meu filho lá para levar lá para casa, né, no fim de semana. E aí começamos a conversar. Falei, meu Deus, e agora? Aí ele foi indo, a gente foi saindo, tipo, conhecendo, como se estivesse conhecendo de novo, porque eu sabia que tinha que fazer isso. Aí foi aí que eu falei, eu acho que agora sim. Aí ele começou a ir comigo nas palestras. E eu queria ver o que falava tanto nessa palestra que ela falava. Porque ela falava que na palestra ensinava como viver a vida a dois, ensinava o que é o casamento, como lidar um com o outro no casamento. Eu comecei a ver o porquê que ela mudou, porque depois de tudo mudou tudo a vida dela. Ela mudou totalmente. Ela começou a ver o casamento de outro jeito, de outra maneira. De viver os dois juntos, de batalhar os dois juntos. E como fala na palestra, né? A parte de sexo é a cola do casal. Então ela começou a colocar isso na cabeça. Foi aí que eu olhava bem pra ele, eu não conseguia olhar pra ele. Que ele me pediu perdão também. Eu pedi perdão a parte onde eu errei com ele. Ele me pediu em casamento, a gente fez tudo certinho, como tem que ser. E aí, depois de 1 mês juntos, os dois, a gente casou. Hoje eu vivo no casamento certo. Hoje eu não tenho mais pensamento de mulher na rua. Hoje a gente é feliz, a gente está construindo uma nova família. Hoje as bagagens lá de trás não interferem mais no nosso casamento.